Então, ao nosso lado, José Neumann Pinto, comentarista do Jornal da Gazeta. Neumann, há pouco nós conversamos aqui que agora é hora de olhar para o futuro. Olhando para o futuro, qual é, passada a campanha, o compromisso da presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff? Dilma, Maria, foi eleita com os votos dela. Esses votos são legítimos, seja de onde eles vieram de cidadãos brasileiros habilitados para votar. Só que no dia 1º, ela volta a ser, 1º de janeiro, ela volta a ser a presidente de todos os brasileiros. Esta campanha foi uma campanha muito radicalizada, foi uma campanha dividida ao meio, quer dizer, o Brasil foi dividido ao meio na campanha. Agora, o governo dela não pode ser assim. Ela tem que ser, eu não diria de conciliação, acho que não é o caso de conciliação. Conciliação era no tempo que havia aquele risco de intervenção autoritária, e uma das coisas maravilhosas dessa eleição, que é a 7ª eleição, como disse aqui agora o Duarte Nogueira, e tudo está sendo dentro da lei, tudo está sendo obedecido, e ninguém no Brasil está esperando intervenção de alguém para interferir na vontade do povo. Eu diria que tem que ser um governo da convivência, do convívio, que a democracia tem que ter sempre. A democracia no Brasil, nós sabemos, ela é muito limitada porque ela é eleitoral, ela não é institucional. O cidadão só exerce o seu poder na eleição. Então o cidadão exerceu o seu poder, agora cabe a Dilma governar para todos, não apenas para a metade que a elegeu, metade mais um pouquinho, mas também para a metade menos um pouquinho que teria preferido o Aécio. Bom, Aécio Neves teve um desempenho muito interessante nessa campanha. Ele adquiriu uma imagem nacional que anteriormente não tinha. E com essa votação tão expressiva de 48,62% dos votos, entra aí a indagação. Qual é o compromisso, né, de Aécio Neves, que também participou desta eleição tão acirrada, tão agressiva? Apanhou, mas também bateu e bem. O Aécio teve um desempenho espetacular. Ele teve um desempenho que não dá para comparar com o Alckmin, que teve menos votos no segundo turno que teve no primeiro, nem com o Serra, nas 2 vezes que ele disputou, que ficaram todos eles muito distantes do Lula 2 vezes e da Dilma. Agora, o desafio do Aécio é fazer o que ele não fez. O Aécio passou 3 anos no Senado, não fez nada. Não cristalizou uma imagem que fosse capaz de enfrentar a imagem de um presidente da República. Ou seja, ele tem que passar a atuar muito. Ele tem 2 missões, eu acho. A primeira missão é conseguir reunir essas forças heterogêneas do antipetismo e do antilulismo, que, na verdade, esses votos não representam votos do PSDB. Esses votos representam votos de vários grupos políticos. Coalizão? É uma espécie de coalizão assumida pelo eleitor contra o PT, contra o Lula, contra as histórias de corrupção, etc. Essa é uma missão difícil. É mais difícil do que ter feito alguma coisa no Senado, que ele não fez. Outra missão muito difícil é que o PSDB, ele era o candidato do PSDB, mas o PSDB, o PSB, o PV, todos os partidos que se uniram para eleger o Aécio, o PPS, esses partidos não conseguem penetrar numa massa imensa de brasileiros desassistidos. São partidos que não conseguem falar para essas pessoas. Essas pessoas recebem dinheiro do governo, recebem esmola, Bolsa Família, que foi criada pelo Fernando Henrique. A questão não é essa. A questão é que Lula fala a linguagem dessa gente e Dilma aprendeu não a falar como eles, mas a se dirigir a eles. O PSDB é um partido elitista que fala a linguagem do Sudeste, das cidades mais ricas, dos estados mais poderosos economicamente, mas não consegue se comunicar com o povo. O que foi mas teve 48% dos votos, teve quase 49%. Que demonstra... Como é que não fala para o povo? Mas demonstra claramente a força do antipetismo. Quer dizer, a Dilma vai ter que considerar isso para governar. Existe uma grande massa que não quer mais o PT no governo, e essa massa vai se pronunciar daqui a 4 anos. O Aécio vai ter, primeiro, a dificuldade de se impor como um líder disso, que ele já tem pela própria votação, mas ele precisa trabalhar. Ele precisa fazer o que ele não fez no Senado para se cristalizar como um candidato de oposição. Precisa unir essas forças e precisa ter uma política propositiva, proativa em relação ao governo. Não de conciliação, não deixar de cobrar do governo, mas de um convívio civilizado.
saber que a maioria do povo votou na Dilma, e respeitar isso, mas também saber que o PSDB saiu com uma grande herança, o governo de São Paulo, a enorme diferença que ele teve a favor dele aqui na eleição em São Paulo, a vitória no Rio Grande do Sul, que foi referida aqui pelo presidente do PT. Eu tenho ainda uma última questão sobre se nós podemos falar qual foi o partido vencedor nas eleições 2014. Existe uma clareza aí? O PT perdeu muito voto. Se nós olharmos o coeficiente de votos para o parlamento, o legislativo estadual e também Câmara Federal e tal. Mas, ao mesmo tempo, elegeu a presidente da República. Por outro lado, o PMDB se saiu muito bem. Não, e governadores, mas o PMDB que se saiu muito bem na eleição de governadores, PSDB que teve aqui em São Paulo esse colégio eleitoral tão expressivo, a votação que Geraldo Alckmin teve. Quem foi o vencedor dessa eleição? Dá para falar isso? Quem foi o vencedor da eleição foi o governo. Eu sempre disse aqui que é muito difícil derrotar um presidente da República, que lá em Iraúna, onde eu nasci, a foto do presidente está em todas as repartições públicas. O presidente é favorecido por tudo, pelo tribunal que é leniente em apoio ao presidente. Aconteceu em todos os governos, aconteceu no governo Fernando Henrique, aconteceu no governo Lula, aconteceu agora com a Dilma. A Dilma ganhou essa eleição. Isso é mais um motivo para eu dizer que, além do PSDB, que perdeu a chance de voltar ao poder, o Lula é um grande derrotado, porque ele perdeu tudo, menos a Dilma. Mas ele não pode mais dizer que a Dilma era um poste dele, que a Dilma foi eleita por causa do apoio dele. Ele mesmo nunca disse isso, vamos ser justos. Nunca disse, mas ele, quer dizer, há uma sensação generalizada que a Dilma foi eleita pela primeira vez porque era o poste do Lula. Agora não. Tem luz própria. Participou ela tem luz própria. Da campanha, mas ela ganhou pela força do governo dela, pelas propostas dela e pela tática chamada eufemisticamente como é que é? Desconstrução, que na verdade é um massacre. Massacraram a Marina, tentaram massacrar o Aécio se defendeu, mas também não se defendeu tão brilhantemente, né? Muito obrigada, Neumann. Obrigado a você. Uma boa noite. Nossos queridos ouvintes da Gazeta.